Pai de tudo e de todos. Amém? Fique de pé, continue de pé assim. Amém. Amém. E abra sua Bíblia no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 4, até o versículo 7. Gálatas 4, 4 ao 7. Estamos falando sobre paternidade. Quantos têm um bom pai em casa? Diga glória a Deus. Amém? Eu tenho um bom pai. Ele está lá no céu, ele está aqui nessa noite. Ele me acompanha por todos os lugares que eu vou. Meu pai, infelizmente, já é falecido, mas desde que eu conheci a Cristo, as coisas mudaram bastante dentro do meu coração. Vamos lá, o texto fala: quando, porém, chegou a plenitude do tempo, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao coração de vocês. Ninguém dá glória a Deus, não? É que eu sou africano, você sabe disso. Então, se você ficar me olhando aí, eu fico meio assustado. Porque lá na África, nós já fica meio doido na leitura do texto, entendeu? Eu vou ler de novo. Volta para o texto aí, vamos ver se o povo está acordado e entende o que está falando o texto. Volta para o versículo 4. Olha só, quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque nós somos filhos, Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E esse Espírito clama: Abba. Coisa maravilhosa. Assim, nós não somos mais escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também nos fez. Tome seu assento. Que texto maravilhoso, que palavras lindas do apóstolo Paulo. Nessa minha última intervenção aqui neste ano, com certeza, não é? Não sei o ano que vem, ou outros anos. E eu fico grato por poder compartilhar um texto tão poderoso como esse que Paulo escreve aos irmãos que estavam na Galácia. Essa igreja, Paulo escreve dissertando e conversando sobre vários aspectos, mas um aspecto importante e peculiar que Paulo vai escrever é sobre a lei. É a discussão sobre a lei e a graça. De como a graça, de uma forma poderosa e sobrenatural, vem sobrepor a lei. A lei, ela não tem poder para salvar ninguém. Na verdade, o poder da lei está na exposição. A lei expõe as nossas mazelas. A lei expõe as nossas culpas. A lei expõe a nossa falha humana, a nossa imperfeição. A lei, se quisermos comparar usando formas e significados talvez mais simplistas, seria igual uma ressonância. Ressonância que vocês usam, né, para fazer ultrassom. É isso mesmo? Você vai no hospital, o ultrassom vai lá e faz aquela ressonância e, por exemplo, ele mostra que você tem um câncer. Esse é o poder da lei. Mostrar o que você tem de errado. O maior problema e o defeito da lei, contudo, é que ela não podia fazer nada para mudar o seu estado. E por isso o texto nos ensina umas verdades importantes. Ele começa dizendo: chegando à plenitude do tempo. Veja bem, quando o texto fala sobre o tempo, e eu vou voltar a te falar sobre a lei para você entender, ele nos mostra que não é o tempo que move Deus, é Deus que move o tempo.
Você tem que deixar isso claro na sua mente, porque às vezes, quando pensamos que o tempo move Deus, colocamos Deus dentro de uma caixinha simplista, ou até transformamos Deus em um personagem de desenho animado, controlado e moldável pelos nossos desejos e vontades. E Deus está acima dos nossos desejos e vontades. Deus está acima do tempo. E é Ele que move o tempo. E quando o texto fala que quando chegou a plenitude do tempo, Ele quer deixar claro que Deus move, controla, decide e age conforme a sua plena sabedoria e vontade. Nos mostra que o que aconteceu nesse texto não foi uma casualidade. Nós cristãos gostamos muito de usar a palavra Jesuscidência. Me desculpe, apesar de você gostar dela, não existe Jesuscidência. Existe vontade de Deus. Existe permissão de Deus. Existe tempo de Deus. E, irmão, não importa o que esteja acontecendo no mundo, quando o tempo de Deus chega, Deus faz o que quer, como Ele planejou. E se Deus prometeu, por exemplo, e chegou a hora de cumprir a promessa, não importam as circunstâncias. Veja que quando o texto fala que chegando à plenitude de tempo, está dizendo que chegou a hora de Deus cumprir uma promessa feita no livro de Gênesis, capítulo 3. Quando o homem havia pecado, se afastado de Deus, Deus falou: vai nascer da mulher aquele que vai esmagar a sua cabeça, ó Satanás. E agora chegou a hora. E veja que quando chega a hora de Deus, tem sinais à vista. Sempre que chega a hora de Deus cumprir o seu propósito e vontade, os sinais começam a aparecer. Nós é que temos problemas para identificar os sinais. Nós que temos dificuldade para identificar os sinais de Deus, Ele agindo. No tempo, quando chegou o tempo de Deus, veja só, Deus usa os judeus, romanos e gregos para preparar a vinda do seu próprio filho. Os judeus ofereceram as escrituras, preparando o mundo para que reconhecessem a profecia. Os gregos ofereceram o grego comum, a língua universal. Todo mundo naquela época falava a mesma língua. E os romanos, que eram os poderosos, ofereceram as leis morais e cívicas e as estradas que facilitaram a circulação e a ordem. Jesus chegou exatamente na hora que Deus havia preparado todas as circunstâncias. Então, ele fala, chegando, põe texto lá, a plenitude do tempo, segundo aspecto que o texto nos ensina, é que o Filho de Deus veio. O Filho de Deus, aquele que é pré-existente, aquele que é Pai da eternidade, divino, co-igual, co-eterno, co-substancial com o Pai, aquele que é a luz, autoexistente, intenso, infinito, eterno, imutável, onipotente, onisciente, onipresente, indivisível, Senhor da igreja, Pai da eternidade, esse mesmo veio sobre a terra. Ele era Deus. E o que mais me encanta é que esse Deus que não cabe no bolso de ninguém, esse Deus que não cabe dentro do tempo, que não pode ser contido pelo tempo, que não pode ser explicado na existência humana, que não pode ser entendido na filosofia, que não pode caber no coração do homem, ele se fez um embrião. Ele se fez um bebê. E o texto fala, ele nasceu de uma mulher. Ele que é perfeitamente Deus, Ele que é perfeitamente Senhor de tudo e de todos, aquele que é divino, Ele se tornou igual à sua própria criação. Ele se submeteu aos 9 meses de gravidez. Ele vestiu a nossa pele, vestiu as nossas sandálias, passou fome, passou dificuldades,
ele nasceu. Como Deus, ele não teve pai. E como Deus, ele não teve mãe. E como homem, ele não teve pai. Porque como Deus, a mãe não era Maria. E como homem, o pai não era José. Ele era totalmente fora da curva. Ninguém podia explicar o seu nascimento. Mas todo mundo podia vê-lo nas mãos de Maria, um bebê chorando. Chegou. E sabe o que me encanta nesse texto? Ele diz: eu sou filho nascido da mulher. Depois fala, nascido debaixo da lei. Jesus não veio só para se tornar homem, nos resgatar, mas também para cumprir a lei. A lei que você e eu devíamos cumprir, mas não temos habilidade nenhuma. Não temos capacidade de cumprir a lei. Então ele se tornou o cumprimento da própria lei. Ele falou, ele não veio anular a lei, ele veio cumprir a lei. Eu vou te explicar de novo o que eu comecei no começo. Porque a lei, ela mostra as suas mazelas. O poder da lei é expor a nossa falha humana. Mas Jesus precisava cumprir a lei que nós não podemos para inaugurar um novo tempo. Estava acabando um tempo em que a lei nos expunha as nossas mazelas, e embora ela não tivesse nada a fazer, Jesus fala, agora tem uma solução, e não é mais matar animais, não é mais sacrificar nada, porque eu vou me tornar um sacrifício por todos vocês. E aí está o poder da graça. Se a lei é a ressonância que mostra o câncer, a graça é um médico que segura o bisturi e arranca o câncer do peito e te dá uma nova chance de viver. Se a lei expõe o pecado, onde superabundou o pecado, superabundou a graça. Se a lei envergonha, a graça justifica. Se a lei condena, a graça justifica. Se a lei nos afasta de Deus, a graça nos torna filhos. Eu fico emocionado, me desculpem. É que minha alma se alegra demais com essas palavras, por perceber que eu, filho de um bruxo, nascido numa família com mais de 60 irmãos, meu pai casado com mais de 17 mulheres, sonhando me tornar um bruxo, sonhando me tornar um curandeiro que trabalhasse para trazer riqueza na família, condenado para viver a mesma miséria que o meu pai viveu. A graça se manifestou sobre mim. A graça se manifestou sobre a minha vida. Ele falou, eu cumpri toda a lei na cruz do Calvário. Derramei o meu sangue. O meu sangue é a legalidade. Você precisa. Você não será bruxo, será pregador do evangelho, vivendo pela graça. Se a lei me condena, a graça me justifica. Se a lei me julga, a graça me absorve. Se a lei me expõe, a graça me protege, me guarda. E um dos maiores milagres desse poder da graça, veja só, o versículo a seguir fala assim, que a graça nos redime da lei, nos tira, nos arranca da escravidão da lei, nos arranca dessa mão e fala, já não estás mais debaixo da lei, e sim da graça, porque pela graça sois, isso não vem para que ninguém se glorie, isso é dom de Deus. Pela graça fui salvo, pela graça fui salvo. A graça sublime, maravilhosa me salvou, e o que mais me encanta é que essa mesma graça, né? A redenção que está escrito no versículo 5 ali, ela tem um aspecto duplo. Primeiro, nos libertar da escravidão. Amém? Quem está livre da escravidão? Porque Paulo, eu gosto muito de Paulo. Paulo é professor. No livro de Romanos 5 e 6, Paulo vai falar sobre onde abundou o pecado, sobreabundou a graça. Depois ele faz pergunta, então quer dizer o quê? Que nós podemos pecar à vontade, para que a graça superabunda? Ele fala, como alguém que morreu
Como é que alguém que morreu para o pecado pode ainda ter o pecado como seu senhor? Ele fala, vocês não são mais escravos do pecado, mas vocês são livres, de tal maneira que vocês não oferecem mais os vossos membros, os vossos corpos para o que vocês ofereciam antes, mas vocês oferecem os vossos membros, os vossos corpos para adoração ao Senhor. E ele pula 6 capítulos, ele vai falar assim, olha, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que vocês experimentem qual seja boa e agradável a vontade de que é o vosso culto. Paulo está dizendo claramente, eu estou morto para o pecado. Ou seja, quando alguém morre, a dívida é cancelada. É o que Paulo está dizendo. Ele está dizendo, quando alguém morre, a dívida é cancelada. E Paulo fala assim, vocês morreram para o pecado. E o que é bom é que não foi você que morreu. Nenhum de nós morreu, estamos vivos aqui, sorria. Quem morreu é Jesus Cristo. Ele pegou a cédula que era contra você, a escritura que a lei tinha, que o inferno tinha de legalidade contra você. Ele cravou na cruz e falou, toda dívida está paga. Já não há condenação para aqueles que estão. Glorifique o nome dele. Me ajude a exaltar o nome dele. Me ajude a exaltá-lo. Porque foi tudo legal. Ele não entrou pelas portas dos fundos. Ele não roubou ninguém. Havia uma escritura contra nós. E ele pagou. Ele fez tudo legal. Tudo debaixo da lei. Para dizer, és meu, és meu, és minha, és meu, és minha, você me pertence, eu sou o teu Senhor. Se o sangue nos libera da escravidão, o sangue também nos torna filhos. Libertar da escravidão já é bom, mas me tornar filho. Acho que não me entenderam. Se o sangue me libera da escravidão, já é bom demais. Esse mesmo sangue me torna filho. Quatro resultados da redenção. Primeiro, nós fomos feitos filhos de Deus. Eu fui adotado. Fala comigo. Eu fui adotado na família de Deus. Segundo resultado, os crentes recebem o Espírito Santo. Coloca o próximo versículo ali, vai falar assim, porque vocês são filhos. Porque vocês são filhos. Porque vocês são filhos de Deus. Deus enviou para... Parou. Tá bom demais. Deus do céu, olha que lindo. Primeiro, nós fomos libertos. Nós nos tornamos filhos. E porque somos filhos, nós recebemos o Espírito. Peraí. Sabe por que muita gente não dá glória quando se fala sobre o Filho de Deus? É porque não sabe o que significa ter o Espírito de Deus, aliás. Coloca para mim, se puder, 1 Coríntios capítulo 2, para ver o que significa ter o Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 2, eu quero ler para ver o que significa ter o Espírito Santo dentro de você. 1 Coríntios capítulo 2, pode colocar a partir do versículo 1 mesmo. Eu, irmãos,
quando estive entre vocês, não fui anunciar um mistério de Deus a vocês com superioridade de discurso e de sabedoria, pois decidi não saber nada enquanto estivesse entre vocês, exceto de Jesus Cristo e este crucificado. Continua. Foi com fraqueza, temor e com tremor que estive entre vocês. Olha que Paulo está falando. A minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas, a minha mensagem e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do poder. Está começando a ficar bom. Continua, porque para a fé que vocês têm, para que a fé que vocês têm não se fundamentasse na sabedoria dos homens, mas está ficando bom. Continua. E ele fala: entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, mas não da sabedoria desta era, nem dos poderes desta era, que estão sendo reduzidos a nada. Continua, ele fala: falamos em mistério, uma sabedoria e que Deus havia predeterminado para nossa. Predeterminado para nossa. Predeterminado para nossa. Antes do princípio das eras. Continua, ele fala: nenhum dos poderosos dessa era, nem Lula, nem Bolsonaro, nem Alexandre de Moraes, nem ninguém entendeu essa, pois se a tivessem entendido, não teriam crucificado o Senhor. Continua. Todavia, como está escrito, nenhum homem. Peraí, está ficando bom, ainda não melhorou, vai continuar melhorando. Fala, continua. Deus revelou por meio, parou. Ninguém sabia, era mistério, estava escondido. Nenhum poderoso, nenhum Lula, nenhum Bolsonaro sabia, mas Deus revelou. Bate o peito e fala aqui, ó. A nós, por meio do o Espírito. Esse Espírito estamos falando, sonda. Deus me revela esse mistério por meio do Espírito. Pode falar, esse Espírito sonda. Agora veja só, já está muito bom, só que agora vai ficar ainda melhor. Até as profundezas, quão insondáveis seus juízos e seus quão profundas riquezas. Até as profundezas vai ficar melhor. Agora veja o que ele fala. Pois, continua. Quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o espírito do homem que está nele. Espera aí, eu quero te explicar isso. Como é que chama, meu irmão? Isso. Roberto e... Eles são casados? Ana Paula é casada com Roberto. Por mais que ela queira, ela não conhece os pensamentos do Roberto. Ela pode até se esforçar. Ela não sabe o que o Roberto está pensando. Pode até tentar adivinhar e conseguir às vezes. Mas só uma pessoa sabe o que o Roberto está pensando. E essa pessoa é... Não, o texto está dizendo que é o espírito do Roberto. Ou seja, vamos tirar Deus da educação por enquanto. A única pessoa que sabe tudo sobre o Roberto é o próprio Roberto. É o que Deus está dizendo ali. Ficou claro isso, irmãos? Tá bom? Agora, da mesma forma, conhece
a não ser o Espírito. Parei. Porque tem que ir com vagar aqui para você dar glória no tempo certo. Do mesmo jeito que eu não sei os pensamentos da Joyce, minha esposa, ninguém sabe os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito do próprio. No português, eu falei isso nessa igreja, eu vou falar de novo. Quando você coloca a palavra porém, mas ou outras semelhantes, você anula o que você falou primeiro. Então ele falou, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito do próprio. Vai no próximo versículo agora. Nós, porém, lembra que eu falei do porém? Porém significa o quê? Esquece o que eu falei antes. O que ele falou antes? Ninguém sabe os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de... Então ele fala agora, porém, ou seja, esquece isso. O que você tem que concentrar agora? Nós não recebemos o Espírito, mas o Espírito para que ninguém sabe os pensamentos de Deus a não ser o próprio. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que procede de Deus. Para quê? Para que entendamos as coisas que Deus nos tem dado. Continua o texto. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, explicando o que é espiritual com palavras. Continua, veja, esse texto é lindo demais. O homem natural, pois elas não é capaz de entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Continua. Contudo, cadê o homem espiritual aqui? É espiritual porque você tem um espírito. Ele mesmo, ninguém. Ele julga todas as coisas. E ele mesmo, por ninguém. Versículo 16. Agora vai ficar bom. Pois quem conheceu a mente de Cristo, para que possa instruí-lo. Aí depois, lembra uma palavra porém? De novo a palavra porém, tipo, esquece o que eu perguntei agora. Nós, porém, temos. Esse texto eu li para você entender porque é importante ter o Espírito Santo. Porque Ele é a mente de Cristo dentro de nós. Porque Ele é o intérprete de Cristo dentro de nós. Porque Ele é a exagese, a explicação de Cristo dentro de nós. E dentro de nós Ele nos mostra coisas como quais? As profundas e insondáveis riquezas de Deus. O texto fala para que nós possamos saber as coisas que Deus tem guardado só para nós. Porque Cristo é nós, esperança da glória. Então, os crentes recebem o Espírito. Os crentes, volta lá para o texto original. Os crentes, em vez de se fosse isso, acabava por ali, estava bom, mas fica melhor ainda. Porque os crentes que receberam o Espírito também ganham intimidade. Como assim, pastor? O texto fala que o Espírito Santo no nosso coração, ele grita: eu falei que ele grita. Alguém pode gritar comigo? Vamos lá. Abba, Pai. Sabe, para você entender isso, você tem que passear sobre a Bíblia. Mas antes de eu passear para você entender isso e eu ir embora, comer um lanche ou qualquer outra coisa, antes de eu ir comer um lanche, eu preciso te explicar um negócio. Os crentes têm intimidade. E o próximo versículo ele fala o quê? Que os crentes recebem uma herança.
O próximo versículo, versículo 7, ele fala: assim você já não é mais, mas, e por ser filho, Deus também te fez. Tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Toda bênção se tomamos posse. Eu inventei isso. Depois leia Romanos 8, você vai ver que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito o quê? Que somos filhos de Deus. Agora veja bem. Volta para o versículo anterior do Abba Pai, porque eu preciso parar um pouquinho ali antes de eu ir embora. Minha voz está sumindo. Se você quiser melhorar meu retorno, eu fico feliz, viu? É que eu tenho um problema de voz mesmo. E isso é por pregar bastante. Acaba sumindo. Ainda mais por gritar. Eu não consigo falar baixo. Nasci numa família de multidão. E na minha casa a gente só falava alto. Então, se você se incomoda com alguém que fala alto, você me perdoa, me ame, me abrace, me escute e não sai daí. Continue me ouvindo. Entendeu? Se você não entender meu sotaque, no final você fala: pastor, você pregou bem, mas não entendi nada. Eu vou te entender, não vou te perdoar mesmo assim, tá bom? Agora vamos lá. No livro de Êxodo, nós temos um marco na história da humanidade. Moisés tem um encontro com Deus, a sarça ardia e não se consumia. Ali, pela primeira vez, Deus disse ao mundo todo qual era o seu nome. Quando Moisés conversava com Deus, faz uma pergunta: quando eu voltar e me perguntarem quem foi que te enviou, qual vai ser a minha resposta? Deus fala: o Deus de Jacó, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus dos nossos pais me enviou a vós. Vai lá e diga o seguinte: eu sou, me mandou até vocês, pois eu sou o que sou. Ali Deus disse claramente para Moisés: meu nome é eu sou o que sou. Traduzido no nosso português seria a palavra Senhor, porque os judeus vão entender que o que Deus falou foi: eu sou Yahvé. Os judeus têm tanto respeito por esse nome de Deus que ele mesmo se deu, que eles nem ousam escrever o nome completo. Quando escreviam, eles usavam só 4 letras para não escrever tudo, para não manchar esse nome. Yahvé, o grande eu sou. Ele disse: eu sou o que não tem princípio, não tem fim. Eu sou o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Eu sou Deus imutável, inexplicável, não pode ser compreendido por nenhuma mente humana. Quando ele disse: eu sou o que sou, ele estava dizendo: quando a ciência perguntar, diga para eles: eu sou o Criador dos céus e da terra. Ele estava dizendo: quando o psicólogo, o filósofo perguntar por quê, você vai responder: porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Você vai responder aos políticos quando eles fizerem promessas infundadas em sem nexo. Você vai dizer para eles: tem um que quando promete, ele cumpre, porque eu sou o sim e o amém. Eu falo e faço. Quando ele disse eu sou, ele estava dizendo no consultório médico: quando ele te perguntar qual é o histórico da sua família, você vai dizer: ele é a rocha eterna, ele é o Senhor que sara, que cura toda enfermidade. Sobre si tomou as nossas dores e enfermidades, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ele deu um nome que respondia qualquer pergunta humana. Ele estava dizendo: eu sou a resposta, eu sou a solução, eu sou o soberano, o Deus dos céus e a terra. Por muitos anos, os judeus viveram presos nesse nome.
Ninguém ousava chamar Deus de outra coisa. Quando eles tentavam, às vezes falavam Yahvé Sidekenu, Yahvé Jireh, Yahvé Rafá. Sempre usavam Yahvé com outro nome. Às vezes substituíam Yahvé por Elohim, por exemplo. E juntando esses nomes para não sair dentro do que o próprio Deus se denominou. Então, eles tinham tanto respeito por Deus que no Antigo Testamento, raramente você vai ouvir alguém chamar Deus de Pai. Ali, nas promessas de Isaías, Zacarias, Ezequiel, e nos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas, nasce Jesus. E quando Jesus nasce, o anjo dá um recado para José: você vai ter um filho. O nome dele será Josué, em outra versão, e na versão grega, ou mais conhecida por nós, Jesus. Jesus e Josué é a mesma coisa. Jesus significa o Senhor salva. Lembram do Yahvé? Yahvé salva. Yahvé salva. Então eles pararam de chamar somente Yahvé e agora eles têm um novo nome. Qual que é? Yahvé salva. Mas ninguém ousava chamar Deus Pai. Porque na concepção antiga, Deus, para os judeus, Deus era tido como um pai quando eles se referiam a ele como fonte ou origem da luz ou da verdade. Ele era o pai da verdade, pai da eternidade. Ele era pai das luzes. É assim. E para os gregos romanos, Deus era visto como pai quando se referia a ele como origem de algo. Como pai da eternidade, como eu falei, ou como pai das luzes. Tanto é que os filósofos gregos e outros vão chamar inventores de pais. Pai da matemática, pai da física, pai da biologia. Essa era a ideia de pai que eles tinham. Até que um dia, Jesus sentado com os seus discípulos, alguém fala o seguinte: você pode nos ensinar a orar? Jesus fala, posso. E agora Jesus fala assim: quando vocês orarem, vocês vão entrar nos vossos aposentos, onde não há perturbação de ninguém, e vai estar diante de vocês aquele que criou os céus e a terra, aquele que Davi chamou de pastor, aquele que Abraão chamou de provedor, aquele que outros chamaram de bandeira, de outras coisas, vai estar na sua frente. Você poderia chamá-lo de qualquer coisa, mas eu vou te ensinar uma coisa nova. Você vai olhar para ele e falar: Pai nosso que estás no céu. Você não vai chamar de pastor. E olha bem, a palavra que Jesus usa é muito diferente da usada pelos gregos. Muitos usavam palavras que às vezes significavam um padre, um sacerdote ou coisas semelhantes. Jesus vai usar a palavra Abba. É uma nova palavra, porque se ela é juntada, explicada claramente, ela é uma palavra que explica ou induz intimidade. Então você vai chegar diante dele e vai falar: Abba nosso que estás nos céus. Jesus está dizendo: ops, se ninguém te ensinou, eu vou te ensinar, porque eu sou filho. E eu me tornei homem igual você, para que você também fosse filho. Para que do mesmo jeito que eu falo Pai, você também possa dizer. E isso muda tudo. Por quê? Porque isso explica duas coisas. Quais? A natureza de Deus. E qual outra? A natureza do homem. Não me entenderam? Isso explica duas coisas. Qual? A natureza de Deus. E qual outra? A natureza do homem. Como pai, ele não só criou todas as coisas, como também se relaciona com tudo que ele criou, mas principalmente
Existe uma diferença entre você e as plantas. Quando criou as plantas, ele falou, haja. Existe uma diferença entre você e a luz. Quando criou a luz, ele falou, haja. Existe uma diferença entre você e o sol. Quando criou o sol, ele falou. Existe uma diferença entre você e os pássaros. Quando ele criou os pássaros, ele falou. Mas quando chegou a tua vez, vem cá, Espírito Santo. Vem cá, filho. Façamos. Vem cá, Jesus. Vem cá, Espírito Santo. Façamos. A Adriana, conforme a nossa imagem e semelhança. Sabe o que ele está dizendo? Você é feito da mesma matéria que o Criador dos céus e da terra. Você não é da terra, você é do céu. Eu não sou igual às plantas, eu não sou igual aos animais, eu vim dele. Lá na igreja eu ensino assim: nenhum crente está indo para o céu. Quando eu perguntar se eu estou indo para Moçambique, eu falo, não estou indo, eu estou voltando. Quando me pergunta se você está indo para o céu, eu falo, não estou indo, eu estou voltando. Sabe o que é um ser humano? É um ser espiritual com alma e corpo. É que durante muito tempo falaram que você é corpo, alma e espírito. Não, você até é corpo, alma e espírito. Só que você é um espírito que tem corpo e alma. Pastor Júlio tirou. Quando você morrer, o espírito volta para Deus que o... Então, veja bem, você precisa mudar tudo agora, porque era para você desde o começo, desde o jardim do Éden, não chamá-lo de Senhor somente. Tem que ter respeito, sim. Tem que honrá-lo, sim. Era para você desde o Éden chegar para ele e falar, papai. Era para você chegar desde a sua criação e chegar e falar, papai. Quando Jesus chama Deus de Pai e nos manda chamar Deus de Pai, Ele está dizendo, você foi criado para estar diante de Deus, não como criatura, mas como filho. Filho não é escravo. Escravo trabalha por mérito, se esforça. O escravo paga pela salvação, faz penitência. Quando peca, sobe, morro de joelho. Esse é escravo, é tudo mérito. O filho não tem a ver com mérito, tem a ver com graça. Quando alguém chegar para você e falar, porque você não merece tanto assim, você vai falar assim, é verdade, eu não mereço, porque foi pela graça. Chegaram para mim e falaram, porque Deus te abençoa tanto, porque Deus responde tanto sua oração. Eu falei, não tem nada a ver comigo, tem a ver com a graça. Chegaram diante de Jesus, depois que Jesus quase que expulsou o jovem rico com as suas palavras. Pedro fala assim, não é possível para ele. É possível para quem então? Aí Jesus olha para Pedro e fala, Pedro, o que é impossível para vocês é possível para Deus. Sabe o que está dizendo para Pedro? Não é sobre o que você ou qualquer um de nós pode fazer. É sobre o que eu faço por você. Essa graça que nos tornou filho não tem nada a ver com esforço humano. Tem a ver com o sacrifício de Deus. Desde o começo, Deus nos criou com um único objetivo. Qual? Criar para si uma família. Quando antigamente Deus não precisava criar você, porque Ele estava completo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Ele olha, como é que é seu nome?
Ana Paula. Ele olha do céu e fala assim: vou criar Ana Paula. Não para Ana Paula andar pelo mundo sofrendo as dores, as feridas, as emocionais. Não, para Ana Paula sentar na minha mesa. Não como escrava, porque ela já foi escrava do pecado. Vai sentar na minha mesa como minha filha. E não é minha filha qualquer, é minha filha que tem os mesmos direitos que você, Jesus. Tem. E quando Ana Paula tiver dúvida, eu vou fazer o meu espírito testificar com o espírito dela que você é filha de Deus. E ele vai clamar dentro de você, mesmo quando as esperanças se forem. Paizinho. E sabe qual é o meu problema, na verdade, nos nossos dias? A nossa visão de Deus como pai é ofuscada pelos relacionamentos abusivos que nós temos em casa. É ofuscada pela ausência. Muitos crentes, muita gente aqui, órfão de pai existente, órfão de pai vivo. Pai que às vezes está na mesma casa, senta na mesma sala, mas você se sente órfão, desamparado, e nem não te abraça, não conversa, não te ouve. Um pai que nunca teve a ousadia de olhar para os seus olhos direito e falar: filho, fala, meu amor, eu quero ficar aqui com você só uns minutinhos, quero sentir o teu cheiro. Sabe, uma vez o pastor John Piper contou uma história interessante e engraçada. Ele falou que chegou no gabinete dele uma irmã totalmente angustiada, no aconselhamento, e falou: pastor, estou preocupado. E o pastor perguntou por quê. Falou: eu sempre fui uma mulher de oração, mas ultimamente, quando eu começo a orar, 15, 10 minutos depois eu durmo. E eu durmo mesmo de roncar. E estou incomodado porque isso envergonha a Deus. Aí o pastor John Piper olhou para ela e falou: você já viu um pai de verdade se incomodar por um filho dormir no seu peito? A gente se exige demais, a gente se cobra demais. Eu rodopiava, eu falava, a língua subia no monte, e tudo que ele quer é que você, mesmo dormindo, que seja por 5 minutos, esteja ali diante dele, e ele fala: é suficiente, é tudo que eu quero. Eu sou teu pai, eu sou chamar. 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 Você se cobra demais. Uma vez foi comigo. Eu cheguei numa conferência lá em Joanesburgo. Eu vou, Cape Town, desculpe. Estou indo para lá agora, na quinta-feira. E eu, muito preocupado. Eu estava conversando com uma colega e eu falei: eu estou muito ocupado. Estou trabalhando demais. Escola, igreja, e esse e aquele outro projeto. Não tenho tido tempo para orar. Não tenho tido tempo para parar. Aquela mulher olhou para mim nos meus olhos e falou com uma voz do Espírito Santo. Falou assim: eu não preciso que você pare de trabalhar. Eu quero que você trabalhe comigo, só isso. E eu quero que você me chame. Quando você está dirigindo o carro, trabalhando na escola, pastoreando a igreja, só me chame. Eu sou teu pai. Eu sou chamar. Eu sou. Ele fala isso. Eu sou teu pai. Pai nosso que estás nos céus. Sabe, irmãos, o reconhecimento de Deus como Pai nos empodera, nos dá autoridade,
fazendo com que nós tomemos posse dos nossos direitos, a ponto de nunca mais ter medo da morte ou do diabo. Tem muito crente com medo da morte, medo do diabo, mas quem conhece seu pai? Me pararam um dia na rua, eu tinha 14 anos, eu tinha acabado de me converter. 2 bandidos me pararam, iam me arrancar o tênis e tudo que eu tinha. Mas eu falei assim, sabe quem é meu pai? Meu pai era bruxo, era famoso e conhecido na rua toda. Aí eu falei assim, meu pai é Mahala. Aqueles bandidos pediram desculpa de joelho. Não fale na sua casa, não fale para o seu pai. Quando eu cheguei na igreja e contei a história, um pastor me pegou pela mão e falou assim, a partir de agora, fale para eles, meu pai é Deus. Porque Ele é Deus dos deuses. E Ele é maior do que qualquer pai terreno que você teve. E hoje, eu ando com toda a segurança e certeza que Deus, meu Pai, me dá autoridade sobre tudo. Por isso eu posso clamar, Abba, Pai, com esse Espírito. Irmãos, Deus, como Pai, Ele é um ser complexo. Na verdade, Deus é um ser complexo. E uma das dificuldades do ser humano é entender essa complexidade de Deus, a ponto de que, muitas vezes, olhando para Deus, nós o visualizamos numa só faceta da sua realidade. Por exemplo, Deus é amor. Aí, olhando para Deus como amor, somos tentados a pensar que Ele permite tudo. Porque nós ignoramos a outra faceta desse verdadeiro amor de Deus, que é a sua justiça. Ele é complexo, se Ele é amor, Ele também é justiça. Então, mesmo que Ele seja amor, Ele não vai tolerar o pecado. Então hoje pregamos e falamos que todas as formas de amor funcionam. Não é verdade. Nós precisamos entender Deus dentro da sua própria complexidade. Mas a maior revelação que a humanidade recebeu desse Deus complexo foi a que Jesus deu. Ele é Pai. Essa é a maior revelação que você pode ter, que Deus é Pai. Porque como um pai, agora eu não sou um ser distante. Eu não sou um ser que anda longe dessa verdade. Eu sou um ser perto. Que mesmo depois de ter um pai abusivo, um pai permissivo, um pai que ignorava as minhas emoções, eu posso ouvir Deus falar assim, ó, pode uma mulher esquecer o filho que amamenta? Ele fala, de sorte que isso não vai acontecer. Mas ainda que uma mulher faça isso, eu nunca esquecerei de vocês. Quando ele vai explicar o tipo de amor que ele tem por nós, ele faz isso comparando com o amor visceral de uma mãe. Se a mãe amamenta, é porque ela começou a fazer isso no ventre. E isso era através das suas vísceras. E esse tipo de amor de Deus, agora, ele fala do mesmo jeito que a mãe jamais abandonaria o filho por causa da ligação que ela tem com ele. Assim é com você e eu. Mas ainda que sua mãe te abandone, eu jamais vou te abandonar. Porque ele não é só um amor visceral, ele é um amor protetor também. E isso vem de um pai. Irmãos, eu estava lendo uma pesquisa, pastora, e nessa pesquisa dizia que o maior problema do mundo, todo mundo, não é a política, não é a corrupção. O maior problema, número 1 do mundo, é a orfandade. Na verdade, quando eu falo de orfandade, não é pai morto. Estou falando de ausência de pai. O que mais causa problemas no mundo é um pai ausente. Um pai ausente causa perturbações muito sérias. E eu vi nessa pesquisa que 90% de famílias que tiveram um pai ausente têm risco de ter criminosos, tem risco de ter homossexuais e outras coisas sem imaginar.
Porque a família desestruturada começa com a ausência de um pai. Um pai que não toma a postura do pai. Irmãos, quero contar para vocês um exemplo simples, para você ver como o pai não tomar a postura do pai afeta o filho. Eu tive um pai que tinha 66 filhos. Eu era número 32. Meu pai nunca me abraçou. Meu pai morreu sem nunca me ter dado um abraço. Na verdade, meu pai me tocou umas 2 ou 3 vezes na vida dele. E meu pai viveu 80 anos. Morreu em 2000, quando eu tinha 19 anos. Eu tinha 19 anos quando meu pai morreu. Um dia, primeira vez que meu pai me tocou, eu vi meu irmão catando laranja na rua, num caminhão, uma carreta parada. Eu fui queixar ao meu pai, falei: pai, olha o que ele está fazendo. Meu pai me segurou pela mão e falou assim: vai chamar seu irmão e trazer ele aqui. Fui chamar meu irmão, levei para o quarto do meu pai. Meu pai mandou fechar a porta e me deu a pior surra que eu já levei na vida. Ele pegou essas cordas aqui, ó, os cabos assim, deu. Fiquei com marcas, fiquei dolorido, me doeu durante dias de dores. E ele olhou para mim e falou assim: isso é para você aprender a nunca mais dedurar seu irmão. Depois disso, ele também deu uma surra para o meu irmão. Essa é a lembrança que eu tenho de um toque de meu pai. É o único toque que eu me lembro até hoje de meu pai. Você pode olhar isso e falar assim: mas não faz nada. Eu me casei. Sabe qual é a minha maior dificuldade? Qual foi a minha maior dificuldade que quase me fez divorciar? O toque. Detestava tocar. A minha esposa queria andar de mãos dadas, eu ficava com raiva, me suava, me dava um calor. Quando ela tentava me abraçar, então parecia que eu tinha repulsa. Eu precisava de cura. Eu precisava de ser transformado. Eu conheci o Abba Pai. Ele me tocou onde nenhum outro homem pode tocar. Porque a sua palavra é mais cortante do que a espada de 2 gumes. Ela vai até divisão de ossos, juntas e medulas. Mas ela vai até divisão da alma e do espírito. E é na alma e no espírito que estava o meu problema. E hoje eu estou aqui. Quando eu estou falando de Deus como Pai, eu preciso te falar um negócio. Se você quer restaurar a sua relação de filho com Deus, você tem que olhar além do exterior. É fácil olhar para você bonito assim e pensar que está tudo bem com você. É fácil olhar para você e eu pensar que está tudo ruim com você. Mas o Pai que está aqui hoje, Ele sonda onde ninguém mais sonda. Ele conhece o que ninguém mais conhece. Ele vai até a divisão de osso, de junta e de medula. Ele vai lá nas feridas que nós temos. E Ele nos restaura. Deus fez isso comigo. Curou-me, restaurou-me, mostrou-me coisas que eu não sabia. Amo abraçar minha esposa. Amo andar de mãos dadas com minha esposa. Mas eu passei muitos anos detestando isso. Você quer ver outra família que teve problemas de pai? A família de Jacó. Que família desestruturada. Ruim. Jacó, quando cresce, se torna um pai ruim também. Até que Deus começa a tratar com Jacó. O primeiro momento, ou um dos momentos, foi quando Jacó vê anjos subindo da coluna lá e tem um encontro com Deus. Ele luta com Deus, porque você precisa expor as suas feridas para que Deus possa curar. Tem que parar de esconder as coisas e falar para Deus: eu preciso de um pai. O mundo precisa de um pai. Ali na luta, na briga com Deus, Deus começa a curar Jacó, a libertar. Então muda o seu nome de Jacó, o trapaceiro, para Israel, o príncipe de Deus. Como Jacó teve plano na família, nós vimos os irmãos, os filhos de Jacó traindo um ao outro, e vemos José parado no fundo do poço, na prisão, e depois José promovido para governador do Egito. E agora, Deus precisa de novo restaurar a família de Jacó. As feridas têm que vir para fora. Tudo que ele errou com José, ele não errou com Benjamim.
Jacó ama tanto Benjamim que quando José prende Benjamim, ele se desespera. Só que não foi Jacó só que foi curado. Os irmãos de José também haviam sido curados. E eles falam, vamos ficar aqui. Nós não saímos sem o nosso irmão. Um deles chega a falar assim, eu fico aqui, me entrego no lugar dele. Exatamente o que Cristo faria por nós. Nós precisamos expor as nossas feridas para Deus. Para que Deus apague toda a imagem ruim que tivemos do Pai em casa. Para que finalmente possamos reconhecê-lo como Pai de verdade que Ele é. Ele é nosso Pai. Ele é o nosso Deus. E Ele quer restaurar essa relação. Então, recapitulando para você, volta o versículo, vou ler todos os versículos de novo, por voltar a partir do 4. Quando eu termino, ele fala, quando porém chegou a plenitude do tempo, o Deus enviou Jesus Cristo, seu Filho único, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir você e eu, que estávamos sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Porque vocês são filhos. Vamos falar junto, porque nós somos filhos. Vamos ler na primeira pessoa do plural. Vamos juntos? Porque nós somos filhos. Deus enviou o Espírito do seu Filho ao nosso coração. E Ele clama, Abba, Pai. Continua o versículo 7. Assim, nós já não somos escravos, mas filhos. E por ser filhos, Deus também nos fez herdeiros. O filho pródigo foi embora, gastou tudo. Ele quebrou uma coisa, a comunhão com o Pai, mas ele não quebrou o relacionamento. De onde eu tiro isso? Jesus falou, as minhas ovelhas foi meu Pai que me deu. E ninguém pode arrancá-las da minha. Ele foi embora, quebrou a comunhão, mas não quebrou o relacionamento. De onde que eu tiro isso? Quando ele decidiu voltar, o Pai estava esperando. Aí você vê, no final dessa história, a mentalidade de filho e de escravo. O filho fala, Pai, pequei contra ti, perante Deus. Não sou mais digno de ser chamado seu filho. Faz de mim igual um dos seus servos. O pai fala, não, tragam a melhor roupa que tem. Matem um bezerro, coloquem uma aliança nos seus dedos e coloquem sandália nos seus pés, porque meu filho voltou. Ele estava perdido e foi achado. Ele estava morto e foi revivido. Aí agora você vê a mentalidade do escravo. O irmão mais velho chega e pergunta, ô pai, como assim? Eu estou aqui contigo, não fiz nada, não te abandonei, mas tu não faz festa para mim, esse que foi embora você faz festa? Aí o pai fala assim, meu filho, você entendeu tudo errado. Eu sempre estive contigo. Tudo aqui, filho, é teu. Você não precisava viver igual um escravo, esperando uma permissão, esperando... Não, a gente vive o reino de Deus como se fosse escravo. Você não é escravo de ninguém. Você é filho de Deus. E você é livre. Livre para pecar? Não. Livre para viver a vontade de Deus.